Bem-vindos e bem-vindas à Lei da Paridade. Cá estamos, todas as semanas, comigo, Maria Castelo Branco, com a Leonor Rosas e com a Adriana Cardoso, que neste episódio não se encontra aqui connosco em estúdio, está numa cidade da qual ela já falou muito mal, mas eu espero que se esteja a apaixonar outra vez pela cidade. E ouviram bem, é um programa de comentário político feito por 3 mulheres jovens. Se precisamos de 8 horas para dormir, 8 horas para trabalhar ou estudar, e em média estamos 6 horas e meia online por dia, que tempo nos resta para conversar, ler ou simplesmente pensar? O Expresso e a Fundação Francisco Manuel dos Santos lançam 4 livros grátis sobre os impactos da dependência digital. Compre o jornal em banca ou subscreva em expresso.pt/digital e receba grátis os 4 livros. Sexta, dia 25, o primeiro livro. Expresso. Liberdade para pensar. Esta semana estamos no pós-debate do Estado da Nação e vamos fazer um pequeno Estado da Nação da Lei da Paridade. Não é sobre nós, sobre o estado das nossas relações. Estado das nossas nações. Exato. Mas é mesmo sobre o Estado da Nação portuguesa, que tem muito que se lhe diga, e eu vou começar já por ti, Adriana, a nossa expert em policy de saúde, para nos explicares uma das coisas que tu achas que tem que ser falado mais no Estado da Nação, espero eu e imagino eu, que é a saúde. Bom, a única coisa que está tão mal como o meu mood por estar no Porto é mesmo o estado da saúde em Portugal. Não foi um tema totalmente omisso do debate do Estado da Nação, mas foi demasiado omisso para os problemas que nós estamos a viver neste momento. Acho que já falei aqui em grande profundidade relativamente à entrevista da Ministra, mas acho que o Governo teve uma posição, na minha opinião, bastante pouco inteligente, de assumir, sim, é verão, grávidas vão ter bebés em ambulâncias, what's the new deal aqui? Isto já é o novo normal e novo comum, portanto vamos lá avançar para falar de imigração e nacionalidade e vamos fingir que a Ministra não está a prazo e que o estado da saúde não é absolutamente lastimável, que é. E sobre isso, eu já disse várias vezes e tenho a maior das solidariedades por qualquer mulher que neste momento escolha estar grávida em Portugal, e depois que ainda por cima seja uma mulher que mora na Península de Setúbal ou na região de Leiria, porque são as zonas efetivamente mais afetadas com a indisponibilidade de abertura de urgências de obstetrícia. Mas não é só as urgências de obstetrícia, é a forma de gestão do modelo de saúde que este governo colocou como primeira prioridade, e se vocês se bem lembram, não nestas últimas legislativas agora, mas nas anteriores, tinha sido o principal tema do governo, aquele plano de emergência de 60 dias, vinha Ana Paula Martins com a sua varinha mágica e ia resolver todos os problemas estruturais do SNS, claramente não o fez, plot twist. Mas como falharam, eu sinto um bocadinho que fez a entrevista na SIC e na SIC Notícias com a Ministra e depois avançou-se rapidamente sobre o tema. A Ministra disse e colocou em cima da mesa algo que eu já tenho vindo a dizer várias vezes, que qualquer pessoa que perceba um bocadinho de gestão de saúde e de modelo do Serviço Nacional de Saúde entende que nós temos urgências a mais abertas neste momento para a nossa capacidade de termos profissionais de saúde para as completar. É o primeiro ponto. E a Ministra deixou claro que iria tentar negociar com os sindicatos uma localização concreta na Península de Setúbal, nomeadamente no Garcia de Horta, para estar permanentemente aberto. Referiu-se ela a 325 dias por ano. Penso que ela esqueceu-se ali de 40, porque o ano não tem 325, não percebi bem o que é que ela ia fazer os outros 40 dias. Se calhar ia fazer, não sei, votos que grávidas não decidissem ter bebés durante 40 dias ao ano, não sei como é que isso ia ser vai resolvido apelar nestes à 40 castidade dias. para resolver o Exatamente. problema.
Ou no mínimo dizia, bom, já que estão inchadas, fiquem inchadas mais 40 dias, vocês aguentam, está tudo bem, não precisam de estar agora a ter todas bebés numa altura inconveniente. O plano ficou muito no ar, não foi concretizado, mesmo falando com pessoas no Ministério da Saúde, até pessoas na direção executiva, ninguém sabe muito bem o que é esse brilhante plano que vai ser colocado, o que é uma pena. Era importante que depois da entrevista tivesse sido feito um follow-up para também descansar os portugueses, mas não é só isso que está a acontecer. Tivemos a circunstância, e vou ter que fazer publicidade porque o texto da Maria está absolutamente fabuloso, que ela escreveu na semana passada relativamente ao grande dossiê do INEM e a forma como foi gerido. Percebemos nós, e se calhar Ana Paula Martins podia ter feito aquilo que era evidente, que era dizer: eu não sou responsável por saber o peso de um helicóptero e saber se existiam heliportos capazes de receber os helicópteros da Força Aérea. Se calhar era algo que o Ministério da Defesa podia ter dito na altura, não é? E, portanto, passar a responsabilidade para o seu colega, esse grande político português, Nuno Melo. E não fez, portanto, não deixou qualquer tipo de justificação, não se desresponsabilizou, não passou batata quente para aquele lado, mas também não respondeu perante o assunto. E eu acho que carece de explicação porque é que foi atrasado. Eu disse isto, já disse isto várias vezes, uma pessoa que trabalhou a fundo na função pública vos consegue dizer. É verdade que fazer contratos, sejam eles contratos internacionais públicos ou contratos públicos nacionais, é um pesadelo, mas era importante que, se algo tinha que estar, e já se sabia que tinha que entrar o contrato público em maio ou em junho, para que depois no ano seguinte estivessem as coisas todas capazes, entrar só em novembro, o início do contrato público internacional, era importante que tal fosse explicado. Era importante que fosse explicado. Nem que fosse dizer algo que é óbvio: existe uma monopolização e cartelização dos diferentes fornecedores da área, que depois têm preços muito superiores àquilo que é pedido em contrato público, e todos eles combinam entre si os preços, alegadamente. Não quero ser processada por pessoas que detêm helicópteros, mas nem que fosse explicar isso. Mas era importante que fosse explicado. Leal da Costa já falou sobre isto, ele foi Ministro da Saúde e sabe muito bem do que está a falar, portanto a Ministra também o poderia fazer. E por fim vou terminar dizendo isto. Hoje saiu, infelizmente, hoje estamos a gravar terça-feira, saiu notícia de que uma das mortes na altura da greve do INEM, um idoso de 86 anos que devia ter sido acionado à via verde coronária porque tinha tido um infarto, se não tivesse esperado 1h20 por assistência, e depois o relatório da IGAS também não é muito concreto, porque diz, bom, se ele não tivesse esperado 1h20 poderia ter sobrevivido de forma mais eficaz. Ok, sim, eu também, se passar na rua e não for atropelada, tenho mais probabilidades de viver. Eu percebo o ponto. Era importante que fossem concretos e dissessem claramente que, ou seja, eu acho que a forma como o relatório foi escrito permite uma desculpabilização da má gestão que foi feita. E essa má gestão tem que ser imputada à anterior Secretária de Estado da Gestão da Saúde, Cristina Vaz Tomé, que agora saiu e vai gerir o metro de Lisboa, porque toda a gente sabe que depois de gerir o SNS, gerir o metro de Lisboa é mais uma coisa que faz todo o sentido, de acordo com o seu currículo e capacidades no geral. Acho que a partir daí a linha vermelha vai sempre chegar a horas. Mas acho que a própria Ministra, neste momento, foi mantida, na minha opinião, e vou terminar dizendo isto, foi mantida nesta reestruturação porque é já um peso político morto. É um peso político morto que se está a manter até se conseguir colocar outra pessoa e até explodir de facto esta componente da saúde totalmente na cara deste governo. Leonor, tu também tens um peso morto. Queres falar? Imagino que seja um peso morto para ti, sobre uma coisa que é bastante atual, é um estado da nação. Imagino que depois consigas fazer aqui uma metáfora para tudo o que se passa em Portugal, mas vens falar-nos de Ricardo Leão. Eu acho que foi a Ana Sá Lopes que fez um artigo com muita graça intitulado A Coragem de Leão. E é isso que vais falar? Exatamente. Eu venho falar das demolições no talude militar em Loures, uma câmara liderada pelo socialista Ricardo Leão, e venho falar disto porque acho que é um exemplo sintomático de dois grandes problemas que o país enfrenta, e um que enfrentará, parece-me, com mais intensidade nos próximos anos de governação da direita. O primeiro é a crise da habitação, evidente. E o segundo está relacionado com uma ideia de criminalização da pobreza, que eu vou tentar aprofundar um bocadinho agora nesta minha intervenção aqui.
e acho que é muito importante para pensarmos a forma como a direita e a extrema-direita também perspectivam o governo e o que é suposto ser o Estado. No início deste mês, no mês de julho, Ricardo Leão começou uma operação de demolição de cerca de 55 habitações precárias no talude militar, onde viviam 161 pessoas, entre as quais crianças e idosos que ficaram desalojados. Ricardo Leão já no passado tinha mostrado comportamentos xenófobos anti-imigração e utilizou até no seguimento disto que aconteceu as redes sociais para dar like em comentários de pessoas a dizer isto é a Europa, não é a África, pessoas a dizer que ele devia ser do Chega, pessoas com comentários xenófobos nos quais ele dava like e agradecia. E até Carlos Moedas, curiosamente, só que não, já veio solidarizar-se com Ricardo Leão e com a destruição das habitações precárias de construção, enfim, de construção precária no talude, onde famílias inteiras ficaram sem sítio para viver. A verdade é que isto já tem dado algumas voltas na Justiça, sendo que o Tribunal Administrativo do Círculo de Lisboa decretou que a Câmara Municipal de Loures ficaria impedida de executar as demolições no bairro. No entanto, vários dos moradores desse bairro têm dito que isto não aconteceu, pois as demolições continuaram num caso que Helena Roseta até apelidou de abuso de poder, estas operações até fora da lei. A Câmara de Loures alegou que as demolições eram necessárias porque a habitação precária estava a crescer aceleradamente. Ou seja, não houve uma reflexão sobre porque é que a habitação precária cresce, mas uma necessidade de como que restaurar esta lei e ordem, acabando com as habitações precárias sem haver uma solução permanente e digna para todas essas pessoas. Em contrapartida, alguns ativistas, especialmente do movimento da Vida Justa, que têm estado no terreno, têm apontado não só as insuficiências e estado ao lado das pessoas, como deixado algumas formas de ajudar. Para quem estiver interessado, até sugiro que vão à página de Instagram deles. Precisam de água, de produtos de higiene, de bens de comida não perecíveis, e deixo essa sugestão. Mas gostava agora de tocar na outra questão que eu mencionei. Tem a ver com esta ideia que me parece fundamental da criminalização da pobreza. Ora, vejamos, ninguém escolhe viver numa habitação autoconstruída, ou praticamente ninguém escolhe ocupar uma casa de forma precária sem um sentido de futuro, sem um sentido de permanência. Se o número dessas casas, quer ocupadas, quer de habitação autoconstruída, aumenta, a culpa não é das pessoas que as constroem, mas do Estado Social que lhes falha, fundamentalmente. E ouvimos repetir muitas vezes, vindo de pessoas de partidos da IEL, do PSD, do Chega, esta ideia de que é preciso restabelecer a autoridade, que há um flagelo no país com ocupações e com habitações autoconstruídas, mas a verdade, o grande flagelo deste país é a crise da habitação. É o fracasso total do Estado português em conseguir dar a pessoas que trabalham uma habitação digna, pessoas que trabalham e são pobres, famílias que não têm onde viver, crianças que vivem em casas onde chove lá dentro, crianças que têm de ir com as suas famílias ocupar casas públicas que não têm onde viver. Ninguém o quer fazer porque lhe apetece, porque é um radical marxista contra a propriedade privada. Isso sou só eu. Atenção. Quer dizer, as pessoas fazem-no muitas vezes porque precisam desesperadamente de uma casa. E, ao que parece, alguma dessa ideologia já chegou também ao PS, não é? De Ricardo Leão, achando que as pessoas vão viver e constroem no talude destas habitações porque querem desafiar a legalidade de viver na rua. Mas termino com esta ideia. Acho que, e fica uma recomendação aqui da Algibeira muito rápido, há um livro que se chama Punishing the Poor, The Neoliberal Government of Social Insecurity, que é de um sociólogo francês chamado Loïc Vacan, que fala como o Estado penal, os complexos prisionais, a polícia, muitas dessa legislação contra, por exemplo, a mendicidade, contra as ocupações, contra os bairros chamados bairros de lata, bairros precários, enfim, servem muitas vezes para criminalizar as falhas do Estado Social
evitando assim que o Estado precise de os resolver e que seja responsável por ele. Ou seja, em vez do Estado se responsabilizar pelos problemas de habitação, de exclusão social, etc, 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 pelos baixos salários, há uma criminalização daqueles que não têm suficiente, por muito que se esforcem, não conseguem ter o suficiente para aceder a uma vida digna, e através desta ferramenta punitivista a culpa passa para eles. O meu tema desta primeira ronda do Estado da Nação também tem que ver com a habitação. E também se liga a este caso trágico, que de qualquer lado que se esteja, é trágico ver pessoas ficarem sem as suas coisas que construíram, mesmo que as suas coisas sejam indignas para estarem lá a viver, e porque são habitações, são barracas, as pessoas são em condições subhumanas, estão lá. Mas a verdade é que isto é culpa do Estado Central, das políticas da habitação que têm falhado consistentemente nos últimos 30 anos. Nós já não nos lembramos porque nascemos depois disso, mas o governo de Cavaco Silva aprovou na altura, nos anos 90, o PER, que era um plano de reabilitação, basicamente de reabilitação urbana, que tentava acabar com as barracas, com os bairros de lata que eram construídos em Lisboa, em Oeiras, etc., muito pelas pessoas que vinham, pelos retornados depois da descolonização, depois do 25 de Abril, que vieram para Lisboa sem nada e começaram a construir essas barracas. O PER foi muito eficaz, mas o PER enfrentou imensa contestação pública. Cavaco Silva teve muita contestação na altura, nós já nos lembramos, mas efetivamente a seguir a isso, o que é que foi feito? Quais foram os grandes esforços de construção de habitação pública ao nível do Estado Central nos últimos 20, 30 anos? Onde é que estão? É porque ainda nós nem sequer podemos dizer que é falta de dinheiro, porque temos linhas do PRR destinadas especificamente à construção de habitações de emergência, por exemplo. Porque quando as pessoas perguntam assim sobre o caso de Ricardo Leão, quando as pessoas perguntam, e com alguma razão, o que é que se vai fazer a estas pessoas que estão a ser desalojadas, o que é que se vai fazer? Vai-se dar lugares à frente da fila de 1000 pessoas que já estão à espera de habitação pública? Não. Supostamente, o suposto é nós termos habitações de emergência que já agora não servem só para isto, também servem para alojar vítimas de violência doméstica, por exemplo, em períodos de transição. Há linhas do PRR de milhões e milhões de euros para a construção destas habitações de emergência. E onde é que estão? Onde é que estão? Foram feitas? Foram executadas? O que me dizem é que estão atrasadas. Mais uma coisa, o Instituto, o IHRU, que é o Instituto basicamente que permite às câmaras construírem habitação. As câmaras têm que pedir autorização ao IHRU, que depois se pronuncia. Todos os presidentes de câmara estão a dizer há muito tempo, há muitos meses, que o IHRU não funciona. Não dá. Não conseguem. Inclusive Rui Moreira, Inês de Medeiros também a Almada, Ricardo Leão também já se pronunciou. Quer dizer, isto não é só dos autarcas, embora Ricardo Leão tenha, eu aqui concordo com a Leonor, no sentido do aproveitamento político, parece-me que é um caso de aproveitamento político e é vergonhoso o que Ricardo Leão fez, porque foi uma política de espetáculo à custa da vida de dezenas de pessoas que não têm sítio para onde ir, e portanto a probabilidade de elas construírem outra vez barracas no mesmo sítio, uns metros ao lado, é enorme. Aliás, já aconteceu. E sobre a habitação, não só sobre a habitação social, sobre a habitação pública, que é diferente, eu gostava só de chamar a atenção para o facto de Portugal ter dos menores parques, dentro do parque habitacional, ter das menores percentagens de habitação pública da Europa. O Porto, por exemplo, onde a Adriana está e que a Adriana não gosta, mas o Porto é excepcional desse aspecto, porque o Porto tem cerca de 15% do seu parque habitacional dedicado à habitação pública, que é brutal. E isto foi feito primeiro por Rui Rio, depois Rui Moreira pegou no trabalho e expandiu, mas isto compara isto com Lisboa. Compara isto com o resto do país. O país tem uma média de 2 e tal % de construção de habitação pública. É absurdo. E depois espantamos-nos que o preço das casas tenha um aumento, o maior aumento na União Europeia no início do ano, que foi 16,3%. O conjunto da União Europeia, o preço das casas aumentou só cerca de 6%. Depois, na zona euro, aliás, foi 5%. Portanto, é brutalmente maior.
E porquê? Porque nós não temos um parque habitacional, não temos habitação pública no nosso parque habitacional suficiente para contrariar o preço do mercado que sobe. E depois, porque as medidas deste governo estão a ser desastrosas no que diz respeito à habitação principalmente para a nossa geração. Porque quando tu dás mais força às pessoas para comprarem uma casa, ou seja, isto é, em vez de financiares construção e em vez de te dedicares à construção, ao aumento da construção de habitação, seja pública, seja privada, seja social, o que seja, se tu estimulares só a procura, que é o que aconteceu com este governo no último orçamento do Estado, para algumas pessoas até aos 35 anos, que de repente podem comprar uma casa que antes não podiam, até 300 mil euros, os preços vão subir porque não estás só a estimular a procura, não estás a estimular a oferta. E claro, temos um aumento gigante dos preços. E eu pergunto-me, onde é que nós vamos? O governo diz que quer falar para a nossa geração e que quer fazer medidas de reforma do problema da habitação, do problema da saúde, mas o que está a fazer, e isto é o tema seguinte no meu Estado da Nação, o que o governo está a fazer é fazer um bode expiatório e a colocar na imigração a responsabilidade destes problemas sociais que o governo diz que existem, mas depois escolhe tratar da imigração primeiro. E sobre esta questão da imigração eu passava para ti, Adriana, porque vens falar-nos do Estado da Nação também sobre isto. Sim, eu tinha dito há pouco, e neste momento acho que já nem estamos a falar de uma componente de imigração, acho que o governo muito rapidamente transitou da questão de imigração para a questão da nacionalidade porque percebeu que não conseguia resolver a questão da imigração. Mas falo já sobre isso, dizendo que me parece que a tentativa de tomar refém todo o debate político que está a ser feito em Portugal, com todos os problemas que nós temos, falando da questão da imigração e da nacionalidade, tem uma razão, e uma razão de ser. E essa razão de ser é, neste momento, o Governo e o PSD consideram que as pessoas que conseguem ganhar os votantes ao Chega falando disto versus as pessoas que vão perder para o PS por serem mais duros é inferior. Que vão conseguir tirar mais votantes ao Chega do que aqueles que vão perder para o PS. Que abandonando o centro conseguem recuperar eleitores do Chega e subir a sua votação para umas próximas eleições, versus terem políticas sustentadas de retribuições sociais, de manter o déficit no sítio, de fazer apoio às empresas, de falar em parcerias público-privadas. Acho que neste momento abandonou-se essa forma clássica de ver o compasso político, de PS e PSD de gladiarem-se em questões fundamentais, e passou para o PSD definir no Chega a sua principal contenda política. Mas para ser muito breve só sobre a questão desta questão da imigração, porque eu decidi falar sobre este tema porque Luís Montenegro deu uma entrevista à Política com Assinatura da Antena 1, em que disse coisas que acho absolutamente não normais, surreais. Acho que nem sequer tenho vocabulário, que sou uma pessoa muito verbosa para qualificar o que disse. Eu vou ler só uma frase que ele disse, que foi perguntando porquê esta insistência nas questões de imigração e nacionalidade. Respondeu: são os portugueses, são as nossas convicções, mas são também os portugueses e aquilo que nós recebemos como sinais muito claros da sociedade portuguesa a causa para o fazerem. O que é o comprovativo de uma coisa: este governo está a governar por sensações, ponto. Está a legislar à pressa numa matéria tão importante como a imigração por sensações. Uma lei de imigração que faz exigências às empresas e ao setor empresarial que todas as pessoas e todos os parceiros sociais na área já disseram que não vão conseguir cumprir. Não se pode exigir a empregadores que façam habitação para poderem, antes mesmo de serem aprovados os vistos de trabalho para os trabalhadores para virem, quando não existe capacidade do governo depois de desbloquear terrenos para que isso seja feito. Ou seja, vão arranjar habitação onde? Vão fazê-la em cima de quê? A que preço? Quanto tempo demoram? É impraticável. A forma como está desenhada a política de imigração decidida por Luís Montenegro é impraticável. E sabendo, transitou para a questão da nacionalidade, e vou terminar só dizendo isto. Nunca pensei em 2025 estar num país português, ou seja, em Portugal, em que se está a debater remover nacionalidade.
quando os poucos países em que isso é possível, na Europa, todas as indicações da Comissão Europeia, do Parlamento Europeu e da União Europeia é que se deve reverter essa posição e não ir-se mais além. E em circunstâncias em países como a Alemanha, como a França, em que se pode perder nacionalidade por crimes de lesa pátria, não ficar claro na lei de nacionalidade portuguesa, e acho que essa é a chave, poder ser inconstitucional, qual é que é a questão penal que pode levar alguém a perder nacionalidade. Acho que isso é altamente preocupante e é o governo voltar atrás numa ideia fundamental. A extrema-direita diz que os imigrantes vêm para Portugal, homens imigrantes sozinhos, para fazer mal às mulheres portuguesas. E o que o governo decide fazer, que, by the way, das maiores mentiras políticas alguma vez ditas nos últimos tempos, e o que é que o governo decide fazer? Indo contra a própria teologia de Luís Montenegro, limitar o reagrupamento familiar. Portanto, em vez de garantir que os homens imigrantes que vêm para Portugal para trabalhar consigam trazer as suas famílias, vamos deixá-los então sozinhos neste país, porque de certeza que essa sensação fabricada de que são perigosos vai ficar bem resolvida assim. Tem toda a razão, excelente política, well done Luís Montenegro. Acho sem dúvida nenhuma que foi a ideia mais brilhante que já saiu dessa cabecinha tão também não pejada saíram de muitas ideias brilhantes. brilhantes. Eu estou a ser irónico. Eu sei que estou no Porto e talvez não dê para perceber pela minha voz, mas eu estou a ser irónico. Não, eu queria também falar que se desta questão da imigração, mas na vertente do não é não. Só para completar a tua questão, Adriana, porque eu acho que isto é uma das coisas mais importantes no nosso Estado da Nação neste momento, que é quando Luís Montenegro dá aquela entrevista a dizer que as pessoas se esquecem que ele está só a responder à vontade do povo português, que o povo português elegeu os 60 deputados do Chega e, portanto, ele tem que fazer a vontade. Parece um grande democrata, é verdade, mas ele esquece que andou durante a campanha a prometer ao povo português que votou nele, que não é não. Ele andou durante a campanha, esta e a anterior, a dizer que não ia fazer grandes acordos com o Chega. Aliás, na campanha anterior, depois quebrou logo o não é não, quando começou a negociar a presidência da Assembleia da República. Depois saiu-lhe furado, tal como lhe saiu furado as negociações para o Orçamento do Estado. Eu relembro que André Ventura, na primeira campanha em que, antes de Luís Montenegro ter o seu primeiro reinado de mandato, André Ventura chamou-lhes prostitutas políticas. E a seguir, quando estavam a tentar negociar o Orçamento do Estado, André Ventura veio dizer aqui del Rei que Luís Montenegro me prometeu uma data de coisas que eu vou denunciar à imprensa. Entretanto, não sei onde é que estão essas denúncias, não sei se isso alguma vez era verdade ou não, mas Luís Montenegro disse tudo e o pior de André Ventura. Agora diz que André Ventura está a ficar maduro, que já tem alguma mais maturidade democrática, mas ele esquece. São horrível, uma imagem horrível. Foi outra fase. Mas ele andou a prometer durante as duas campanhas não é não. Esquece que foi isso que o seu antecessor, Rui Rio, não conseguiu fazer e entregou assim a maioria a António Costa, que se aproveitou dessa incapacidade de dizer não é não e de fazer claras linhas vermelhas em acordos com o Chega, da parte do PSD. E depois a outra questão é, se Luís Montenegro está assim tão convencido que o Chega é um partido como os outros, que o Chega é um partido igual ao PS e que são os dois igualmente parceiros de negociação, porque é que ele sentiu a necessidade de, na campanha, prometer que não se aliaria? Porque eu não ouvi Luís Montenegro dizer isto sobre o PS, ouvi Luís Montenegro dizer isto sobre o Chega. Se ele acha mesmo que o Chega é um partido como os outros, porque é que na campanha não foi essa a sua retórica? Porque é que na campanha ele não disse exatamente o que disse agora nesta entrevista? Eu gostava de saber, porque para quem está tão preocupado com a vontade do povo português, depois, as palavras e as ações são muito diferentes, mas isto só para terminar, os problemas do Estado da Nação, ou o Estado da Nação e os problemas que a nação tem há muito tempo, mesmo muito tempo, não são responsabilidade de Luís Montenegro. É verdade, mas Luís Montenegro poderia e tem forma, neste momento então, porque a sua governação está estabelecida durante pelo menos 1 ano e meio, tem a capacidade política de fazer reformas estruturais. Ele disse que ia começar como Ministro da Reforma do Estado, que era assim a grande bandeira da governação de Luís Montenegro. Onde é que está esse Ministro da Reforma do Estado? Onde é que está a reforma do Estado? Onde é que estão as grandes ideias de reformas estruturais de Luís Montenegro? É a lei dos estrangeiros, em que Luís Montenegro ultrapassou mecanismos legais de aprovação de leis na Assembleia da República? É a lei da nacionalidade?
é o quê? A imigração está no quarto lugar nas preocupações dos portugueses, abaixo da saúde, da habitação, da economia. Mas é mais fácil fazer assim um bote expiatório e dizer a culpa destas 3 grandes preocupações que vocês têm é a imigração. E nós vamos resolver a imigração. E depois, as vossas coisas, as empresas que estão absolutamente furiosas com esta nova lei da nacionalidade e a lei da imigração, o Ministro da Economia disse as empresas que se amanhã. As empresas que aprendam a viver nesta nova economia. Está bem. Eu juro que não consigo compreender, a não ser que Luís Montenegro esteja aterrorizado com o Chega, mas não percebe que a seguir vai ser ele comido pelo Chega. Por André Ventura, que se tornou maduro. E com esta pergunto-te, Leonor, tu querias falar do Estado da Nação de uma perspectiva até histórica também. É verdade, mas acho que se liga muito também com estas duas questões, tanto da habitação como da imigração, que aqui falámos. Eu gostava de trazer uma perspectiva um bocadinho histórica à questão do Estado da Nação, porque acho que foi uma coisa que passou relativamente ao lado. Houve algumas reportagens bastante interessantes feitas sobre isso, mas de modo a tentar relacionar e acho que relaciona estas várias coisas, até porque eu gostava de falar um bocadinho sobre os 50 anos da descolonização de Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Angola, sendo que Guiné-Bissau já celebrou no fim do ano passado os 50 anos da sua independência. Curiosamente, enfim, não é curioso, mas a esmagadora maioria das pessoas que foram despejadas no bairro do Talude são pessoas migrantes com origem de São Tomé e Príncipe, um país em que os danos do colonialismo destruíram e criaram fraturas enormes em vários âmbitos da sociedade e que fazem com que, por exemplo, centenas de milhares de pessoas nos últimos anos de um país pequeno tenham emigrado, muitas delas para Portugal, muitas delas para viver para estas situações terríveis. E por isso gostava um bocadinho de pegar nesta questão quando pensamos no Estado da Nação, que faz sentido também olharmos para ela de forma histórica, agora que chegámos o ano passado aos 50 anos de democracia e que chegamos agora aos 50 anos do fim do Império Colonial, que existia há 5 séculos, apesar de configurações muito diferentes daquelas que acabou por ter no final. E acho que é urgente pensarmos as continuidades coloniais do nosso país, não só as fraturas e destruições que deixámos nos outros países e como é que podemos contribuir para a sua resolução e como é que podemos contribuir para que injustiças históricas sejam desfeitas, mas também cá dentro, se olharmos só cá para dentro, podemos também ver como esta ideia de colonialidade persiste sendo estrutural, viva, institucionalizada e que continua a ditar em grande medida práticas políticas e políticas públicas, como no caso da habitação, como o que nós vimos em Loures. Não há uma forma de dissociar aquelas imagens, aquela violência de um país em que a colonialidade persiste e há esta ideia do outro racializado, neste caso africano, que vem viver de forma ilegal, que se vem aproveitar dos recursos. Isso tem a ver com um longo passado colonial que o nosso país tem. E há algumas coisas que acho que fazem sentido mencionarmos e falarmos sobre ao nível desta prática política da colonialidade, quer seja na retórica incessante e a crítica sobre uma memória lusotropical acerca de descobertas, a glorificação em discursos oficiais, espaços públicos, manuais escolares, de figuras da colonização portuguesa, inclusivamente pessoas responsáveis por massacres terríveis, particularmente no continente africano, mas também no Brasil. A propagação destas ideias de que houve um contacto benigno com os outros povos e um branqueamento enorme e até maior do que aquele que existe noutros países que já estão a conseguir lidar mais com o seu passado colonial, da violência da escravatura, das chamadas campanhas de pacificação, do trabalho forçado, dos massacres da guerra colonial, um dos grandes tabus, mas também falar sobre o Estado da Nação é falar sobre racismo estrutural patente na violência policial, não só contra pessoas afrodescendentes ou migrantes africanas, mas em geral contra pessoas racializadas. É falar sobre segregação de comunidades racializadas em certos bairros, normalmente com más condições habitacionais. E o mesmo funciona depois também com as escolas para onde vão
essas pessoas, tem a ver com, por exemplo, a desigualdade estrutural das pessoas racializadas e imigrantes no acesso à habitação, à educação, ao trabalho com direitos, na persistência e na propagação que agora se intensifica de uma ideia do outro não branco como o invasor, o violador, o ladrão, que é algo que persiste e afeta várias comunidades, e acho que isso é fundamental e basilar para esta discussão sobre a imigração que nós aqui queremos ter. Mas também uma persistência de uma cultura institucional muito paternalista em relação não só aos PALOPs, aos países, como às pessoas oriundas desses países. Esta ideia de que o imigrante, o não branco, é menos inteligente, menos capaz, uma ideia de superioridade branca continua a estar bem viva, como aliás conseguimos ver. E acho que, e terminando aqui esta minha intervenção sobre o Estado da Nação, que neste caso é um Estado muito mais prolongado, acho que pensar a colonialidade não é... Ou seja, pensar o passado colonial é de grande interesse e de grande importância, até porque se é verdade que os países colonizados foram oficialmente descolonizados e se libertaram, a verdade é que a colonialidade como sistema de pensar o mundo, como sistema de gerir a política de um país, continua absolutamente viva, e acho que todas falámos um bocadinho nisso, dizendo ou não nas últimas intervenções que fizemos aqui. Queria recomendar, por acaso, sobre isso a crónica da Clara Ferreira Alves, que fala sobre esse passado colonial em São Tomé e compara até com o passado colonial francês e as diferenças ou parecenças. E a crónica foi publicada na terça-feira, no dia em que nós gravamos, no Expresso. Mas, passando às nossas recomendações, estamos a começar a entrar naquela fase em que recomendamos livros para o verão e coisas para o verão, não é? Vamos ter na próxima semana, vamos ter recomendações especiais. Vamos fazer como fizemos. Um episódio especial. Isso, vamos fazer como fizemos no Natal, em que damos mais do que uma sugestão, mas por enquanto ainda só temos uma, e portanto eu queria passar a palavra à Adriana para nos dizer, por favor, não faças uma recomendação anti-Porto ou anti-Norte. Portanto, daqui a bocado as pessoas do Norte deixam de nos ouvir. Não deixam, porque nós somos defensoras. Não vou fazer uma recomendação anti-Norte, vou fazer uma daquelas coisas que eu faço às vezes, que são uma anti-recomendação, e vou fazer uma anti-recomendação. É isso, e vou fazer uma anti-recomendação trazida por alguém do Norte, infelizmente, por Luís Montenegro, que veio de Braga. Aliás, Espinho, ele veio de Espinho originalmente, e que ele e o seu governo decidiram fazer algo esta semana que vai contra tudo aquilo que nós conhecemos em guidelines científicas, que é na disciplina de cidadania, de retirar as componentes relativas à educação sexual, e sem existir um plano para, de alguma forma, aprofundar estas matérias noutra disciplina. Portanto, uma remoção total daquilo que é o diálogo interescolar, interpares relativamente à educação sexual. Eu não sei se o Luís Montenegro, para além de ouvir Coldplay, tem muitas atividades lúdicas, mas se calhar convinha ler alguns estudos. E podia ler estudos que, sei lá, são lançados anualmente da DGS, que até é uma entidade que é tutelada pelo Ministério da Saúde, sei lá, podia fazer umas coisas assim, em vez de jogar golfe, não sei. E podia perceber que efetivamente há um ressurgimento de patologias sexualmente transmissíveis, que o uso de contracepção que não é oral, ou seja, contracepção física, seja preservativos femininos ou masculinos, está a diminuir na nova geração, e perceber que existe uma geração inteira que não é por lhe tirarem os telefones durante o tempo escolar, que não vão ao Google e não têm acesso a pornografia e todo um outro conjunto de outras coisas. Portanto, se acham que há lá Nuno Melo, vamos hipersexualizar as crianças. O Nuno Melo vê pornografia, aliás, já partilhou pornografia no Twitter dele. No mínimo, exatamente, no mínimo, eu nem quero imaginar as palavras Nuno Melo e ver ele pornografia na minha cabeça. Peço desculpa. Eu peço imensa desculpa aos nossos ouvintes, mas sim, Nuno Melo partilhou uma fotografia dentai achando que era verídico. Eu sei, no Twitter. Isso foi um grande momento. Já grande momento de 2019. Late news, sim. Estás um bocadinho desatualizada, sim. Por causa, na altura em que nós debatíamos a questão das casas de banho e do apoio a crianças trans, na altura ele fez isso, sim. Eu queria só dizer, e vou terminar dizendo isto, que eu não sei
o quão mais consegue-se reverter trabalho feito durante décadas. Não sei quanto mais longe isto vai poder ir, mas não sei se é mais importante termos empreendedorismo a ser ensinado nas aulas de cidadania do que ensinar a crianças o que é consentimento, o que é sexo seguro e o que é a exploração da sua vida sexual de uma forma segura e de forma sanitária. Isto deixou-me não só triste, mas muito pouco otimista com o futuro, de facto, que o país está a tomar a nível político. Leonor? A minha recomendação é de um livro que se liga, aliás, com o tema que eu deixei desta questão da colonialidade, mas não é sobre Portugal. Eu gostava de recomendar um livro chamado L'Art de Perdre, da escritora francesa Alice Zeniter, que já está traduzido em inglês sob o título The Art of Losing e que nos conta a história de uma família argelina que foi forçada a emigrar para a França após a independência da Argélia, e ela vai descrevendo, a narradora é a neta desta família que não conhece o país do qual a família é originária, vai descrevendo a luta da FLN, as contradições no seio do movimento independentista na Argélia, a violência da repressão francesa, mas depois também o caso interessante dos Harkis, que foram os argelinos que apoiavam a administração colonial francesa e tiveram de fugir para a França com a independência, e dos Pieds Noirs, que se podem equivaler aos nossos retornados. E é uma história muito, muito, muito interessante e intensa e muito bem escrita sobre uma jovem que vai em busca das raízes da sua história familiar e, como dizia Pierre Bourdieu sobre a guerra da Argélia e sobre a questão da Argélia, não há nenhuma família em França que não tenha sido de alguma forma afetada por este conflito, e acho que também se pode dizer um bocadinho o mesmo sobre Portugal. São muito poucas as famílias que não têm uma história que esteja relacionada com o passado colonial português, e é muito interessante, através das narrativas pessoais, perceber a magnitude da violência colonial. A minha recomendação é um artigo que foi publicado no New York Times por Ezra Klein. Eu acho que já não é a primeira vez que eu o recomendo, porque está muito bem feito. É sobre como o caso de Jeffrey Epstein está nos pesadelos de Donald Trump, porque eu não vou dar spoilers da teoria que ele faz, está muito bem escrito o artigo. Depois a seguir tem uma entrevista também, e também está disponível em vídeo no New York Times Opinion, no Instagram, pelo menos, que eu já vi. Ezra Klein fala desta mitologia, desta cosmologia que os movimentos populistas precisam de passar, que é que há uma elite corrupta ou os imigrantes, os pobres, que não são como nós, mas há sempre o outro. Neste caso, Jeffrey Epstein, uma elite corrupta que se aproveita do cidadão comum. Muitas vezes essa elite é pedófila, etc, etc, etc. Mas a questão é que ele coloca, e bem, o que é que acontece quando essa elite se torna, ou quando Donald Trump se torna essa elite. Ele precisa dessa cosmologia, ele precisa dessa mitologia para ascender, mas depois, quando está lá, quando chega lá, se não o que é que acontece se a conspiração não existe? Porque ele chegou lá a dizer que existia esta grande conspiração com o Jeffrey Epstein e de repente não quer divulgar porque não existe, supostamente, e os seus apoiantes, os MAGA, não estão they're not having it, como os americanos dizem, os ingleses também, e portanto, por favor, vão ver esse artigo, ponham-se a par da história, porque eu acho também ridículo se Donald Trump cair ou se tiver em causa alguma coisa do seu mandato por causa disto e não por causa das outras coisas todas que ele tem feito, e das acusações em tribunal também, de condenações, etc. É absurdo, mas vamos esperar. Eu estou aqui a fazer um bocado de figas para que isso aconteça. Isso é a revolução, come os seus filhos, não é? As conspirações também comem os seus. Aí chegamos ao fim de mais um Lei da Paridade, um programa de comentário político semanal, e como sempre podem ouvir-nos nas habituais plataformas de podcast e no site do Expresso e da SIC Notícias. Até à próxima semana com um episódio especial. Se precisamos de 8 horas para dormir, 8 horas para trabalhar ou estudar, e em média estamos 6 horas e meia online por dia, que tempo nos resta para conversar, ler ou simplesmente pensar?
O Expresso e a Fundação Francisco Manuel dos Santos lançam 4 livros grátis sobre os impactos da dependência digital. Compre o jornal em banca ou subscreva em expresso.pt/digital e receba grátis os 4 livros. Sexta, dia 25, o primeiro livro. Expresso. Liberdade para pensar.